Olá, olá malta! Então, espero que vocês esteja tudo bem convosco. Este vídeo basicamente são os primeiros passos que vamos dar em GDL e para dar estes primeiros passos eu achei que fosse importante darem esses primeiros passos como eu os dei. Há alguns recursos, há aqui alguns recursos na internet para malta que nunca programou na vida, que tal como eu antes disto nunca tinha programado. Sou arquiteto e a minha formação não é propriamente programar num computador, mas queria muito aprender GDL e então este foi o primeiro passo e o primeiro contacto que tive. Tive aqui com este tipo de opção e de objeto, no fundo, que o Archicad nos pode dar. E então, acho que é uma boa oportunidade para todos nós mergulharmos aqui neste desafio em conjunto. Qualquer coisa que haja que vocês não estejam a compreender sem stress, deixem comentário para eu depois poder melhorar para outras versões ou para outros vídeos mais à frente. Então, uma das coisas que eu achei importante era começar como eu comecei, então há aqui algumas coisas e algum conteúdo que eu acho importante nós termos connosco. Isso é o GDL Cookbook. Foi, digamos, o meu elemento de introdução feito por David Nicholson Cole and Getz. Vou deixar um link em que vocês podem descarregar isto na internet, isto está disponível. Já tem alguma idade, portanto é de 2000, mas é algo que é muito, ainda é muito atual e conseguimos aprender aqui muito bem quais é que são as bases para aprender GDL. Então, posto isto, vamos começar aqui a nossa viagem. Então, tendo nós o nosso GDL Cookbook, eu queria abrir aqui as primeiras páginas para nós conseguirmos já mergulhar e fazer aqui qualquer coisa de interessante. Uma das coisas que eu acho que é preciso nós percebermos é, aqui no GDL Cookbook é um livro muito interessante e tem aqui várias partes, vários capítulos. Aqui um primeiro capítulo fala sobre o porquê GDL, qual a razão pela qual devemos ou não de aprender, uma pequena introdução à ideia por detrás. É um livro que tem duas partes. Temos o GDL Discovery e mais à frente teremos o GDL Voyager. A primeira parte será mais para pessoas completamente principiantes nisto, tal como eu fui um dia, tal como vocês são agora. Vamos percorrer isto aqui tudo junto e à medida que vamos avançando, temos o GDL Voyager que já nos permite ir um pouco mais à frente, perceber aqui a lógica de outro tipo de conhecimento para nós conseguirmos retirar ainda mais deste nosso percurso em GDL. Tanto o Discovery como o Voyager têm uns tips and tricks, pequenas coisinhas que nós vamos apanhando que podemos implementar em vários objetos que vamos fazer depois. Há depois aqui uma pequena nota sobre o autor e sobre outras pessoas que ajudaram o autor, que é o David Nicholson Cole, a fazer aqui mais alguns objetos. E temos aqui então a nossa abordagem ao GDL Cookbook 3. E vamos aqui à nossa primeira parte, vamos já entrar aqui a fundo no Discovery. Como podemos ver agora aqui no Archicad, vamos fazer aqui no nosso primeiro projeto. Portanto, File, Libraries and Objects, New Object, Novo Objeto. Então, temos aqui este interface que, para quem nunca abriu, pode parecer aqui uma coisinha estranha. Aqui temos details, parameters, migration, components, descriptors, e depois temos os scripts, e depois teremos as nossas vistas. Estes elementos são explicados ao longo do livro à medida que vão ser precisando, mas vamos fazer primeiro aqui uma primeira abordagem à estrutura do que é o interface de um objeto GDL. Isto também está tudo explicado pelo David Nicholson Cole no Cookbook 3.0. Uma introdução ao GDL, o porquê, comandos, organização, programação. Portanto, há aqui várias ideias que ele tem ao implementar aqui a programação do objeto.
Então isto também convém dar aqui uma pequena leitura. Não vos vou massacrar com isto, porque tendo isto online vocês podem ler. Aqui a ideia é tentar fazer quase um crash course de primeiro contacto com o objeto GDL. Isto são reflexões que ele tem, coisas que ele foi fazendo à medida que foi avançando com o ensino e com o fazer deste livro. E vamos agora ver, como podem ver aqui, Archicad 6.5, este aqui é o Archicad 20. É o Archicad 26, e portanto há aqui uma diferença muito grande entre o que é que a versão que havia na altura quando ele o fez e a versão de agora. Mas como nós podemos ver, até vou fazer aqui um pequeno print screen, ora, e colar aqui ao lado, ou até vou fazer outra coisa, que eu vou pôr aqui isto paralelo, se calhar é mais fácil perceber. Nós aqui conseguimos perceber que isto aqui em termos de estrutura está praticamente igual, portanto temos o que é que muda são logo os details, portanto é esta primeira janela que é um pouco diferente. No entanto, parâmetros está aqui igual, components igual, descriptors igual, migration também aparece porque, como existem todos os anos as versões, sentiu-se a necessidade de integrar aqui este menu para a migração. E em termos de scripts temos o Master 2D, 3D, Property, Parameter, Interface, a migração tal e qual como não estava antes foi integrado agora, portanto temos o Forward Migration e o Backward Migration, portanto aqui serão elementos específicos da migração, e depois os últimos que é o 2D Symbol, Preview Picture, 3D View e 2D View. Também estão aqui, portanto a única coisa que muda essencialmente é o Details, é o Migration, aqui o Forward e o Backward Migration, e acabam por ser as grandes alterações em relação ao interface do objeto GDL que havia anteriormente e que havia agora neste momento. Uma das coisas que ajuda aqui um pouco a perceber o que é que cada uma destes elementos destes scripts faz está aqui nesta descrição. Portanto, o master script é algo que, digamos, são para consideração de elementos que são comuns a todos os scripts, está bem? Os 2D e o 3D script são elementos para scriptar vistas 2D e o que é a modelação propriamente dita, portanto são coisas completamente diferentes. Se tiverem parâmetros em comum, normalmente estarão no master script. Depois temos ainda o property script, onde nós podemos escrever os componentes e os descriptor commands, como está ali a dizer. Se o objeto for para estar num mapa, ou seja, estando o objeto num mapa, é aqui que nós vamos definir quais é que são os elementos e as propriedades que serão para colocar no mapa. O script dos parâmetros é para tudo o que tem a ver com menus, com drop-downs, ou seja, isto estará mais relacionado com o user interface do que propriamente algo específico da modelação em 3D. Portanto, vocês podem fazer um objeto 3D sem tocar nestes outros scripts. Basta que toquem no 3D, no script 3D em condições e não terão. Basicamente, o script das properties, parameters e interface não são obrigatórios para fazer um objeto. Porque todos os outros scripts, para além do 2D e do 3D, não terão uma função essencial para um objeto 3D, pelo menos nesta fase. Será mais à frente necessário, mas neste momento não haverá essa necessidade. A seguir temos o Preview Picture, que é exatamente o que diz, é a imagem que vai aparecer no preview do objeto. Ainda temos aqui os parâmetros, que é este botãozinho aqui, e depois temos aqui, por fim, o interface, que é, digamos, todo o script que tem a ver com a interface do próprio objeto. Só para terem aqui uma pequena ideia, nós temos os details que aparece se o objeto vai pertencer a algum subtipo. Estes subtipos são o quê? São subtipos de elementos que o Archicad já tem e que já tem uma série
de parâmetros pré-definidos que nós podemos utilizar no nosso código. Portanto, se nós quiséssemos, vamos imaginar que nós queríamos fazer aqui um subtipo que seria uma janela, íamos aqui a Opening, Wall Opening, Window, Window Opening e íamos escolher os GS Window. O que acontece é que este subtipo de objeto vai nos dar um conjunto de parâmetros, como vocês podem ver. Tudo isto são parâmetros que nós podemos utilizar ao escrever o código para o nosso objeto, está bem? Mas nós podemos chegar aqui na mesma, vamos aqui General GDL, neste momento até já nem dá para escolher outra coisa, portanto vamos fechar e não vamos gravar e vamos aqui abrir novo objeto. New Object. Como podem ver aqui os parâmetros têm os mínimos dos mínimos que aqui estão e aqui é um Model Element. Portanto, ele por defeito tem como subtipo Model Element e tem apenas estes parâmetros. A migração são regras que neste momento não nos diz nada, nem componentes nem descriptors, portanto isto também não nos ajuda aqui em nada e todos estes scripts, Master, 2D, 3D, Properties, Parameter, Interface, tudo isto está vazio. O 2D Symbol é aqui o símbolo 2D, como não temos nada, não temos aqui nada neste momento feito, não há de aparecer aqui nada. No entanto, se vocês virem, nós aqui podemos desenhar coisas. Portanto, nós podemos colocar aqui um desenho, no entanto, isso é um desenho que não é paramétrico, ou seja, não altera com alguma dimensão que a gente queira. Por exemplo, se nós quisermos uma porta de 70 e o que nós desenharmos aqui, vamos aqui fazer aqui um pequeno exemplo. Se nós desenharmos aqui uma porta, assim, muito sucintamente, vamos desenhar aqui uma pequena porta com 80, não é? O que vai acontecer é que se a porta tiver 70, esta imagem não vai alterar. É uma imagem fixa e que para nós não nos ajuda muito e, sinceramente, é algo que nós não vamos usar muito ao fazer aqui os objetos. Depois temos o Preview Picture, não é? Com a imagem aparecer, ou seja, quando nós queremos inserir aqui um objeto qualquer, nós abrimos aqui o objeto e há aqui esta imagem. O Preview Picture será esta imagem, pode dizer do que quiserem, convém que seja parecido com o objeto, senão acaba por confundir os utilizadores, mas essa é a imagem que vai aparecer aqui no menu. E por fim, temos o 2D View, a janela do 2D View e do 3D View. Estas são janelas que vamos usar quando nós estamos a fazer algo no script 2D e 3D. Aqui é que vai aparecer o resultado de uma ou da outra. Está bem? Portanto, estas janelas vão ser usadas com muita frequência. Outra coisa importante de perceber é que aqui o espaço funciona de uma maneira um pouco diferente. Ao fazermos um objeto 3D, outra coisa importante a perceber é que o espaço vai funcionar de maneira um pouco diferente do Archicad. Nós não podemos, dentro da janela do 3D, chegar aqui e rodar o objeto. Tudo isto é feito por comandos e, como vocês podem ver aqui, está aqui uma coisa que se chama G e L. G que é de Global e L que é de Local. Neste momento, como nós não temos aqui qualquer tipo de objeto, o eixo XYZ estão no mesmo sítio, estão coincidentes. Na realidade, estão aqui dois eixos. E à medida que vão percebendo a lógica dos objetos, vão perceber a razão pela qual estes dois elementos estão coincidentes. Por isso, acho que neste momento, com a primeira abordagem a um objeto GDL, dá para perceber perfeitamente a anatomia de um objeto, mas à medida que vamos entrando mais a fundo no cookbook, vamos percebendo outras formas e outras técnicas e tudo isto vai-se começar a clarificar melhor na vossa mente e na vossa cabeça, porque isto vai ser mesmo com a prática. A primeira vez que olhei para isto também foi algo muito quase esotérico, mas à medida que vão mexendo, à medida que vão trabalhando, tudo isto se vai desmistificando e vão começando a ficar com
cada vez mais confortáveis na pele de um arquiteto virado programador, arquiteto ou arquiteta. Vão desmistificando cada vez mais a questão da programação relacionada com o GDL e vão ver que não vai ser assim tão complicado criar objetos únicos em GDL, tanto objetos 2D como objetos 3D. Portanto, a título de resumo, este vídeo abordou o que vamos fazer, ou seja, vamos fazer objetos em GDL apoiados no cookbook, cujo link para vocês poderem fazer o download e seguir e também até ler, se quiserem, feito por David Nicholson Cole. Este cookbook vai servir como base para toda a nossa abordagem e no próximo vídeo vamos já arrancar com os primeiros exercícios e os primeiros elementos em que facilmente vamos conseguir aqui integrar e compreender alguns aspectos essenciais. Sendo estes dos primeiros vídeos a tentar explicar GDL, se calhar vou falhar aqui em alguma comunicação, por isso eu espero que vocês estejam a perceber e se não estiverem a perceber, deixem um comentáriozinho sobre o que é que posso melhorar e o que é que não posso melhorar e também deixem ideias de outras coisas que possam querer ver em Archicad para que eu possa também vos responder um bocadinho ou corresponder aqui às vossas expectativas. Por isso, qualquer coisa, um comentáriozinho. Se acharem este conteúdo útil, subscrevam e assim terão mais daquilo que vocês pedirem. Ok? Malta, obrigadinho e até já.